se pararmos para pensar, a chance que o Kron Gracie recebeu nesse UFC 310 não foi nem de ouro, foi inédita. Porque eu não lembro de alguém que nunca foi ranqueado, vindo de 2 derrotas duras, claras, para outros desranqueados, ficar 1 ano e meio parado e ainda ser premiado com um top 13. Sendo que esse top 13 vinha de derrota brutal por nocaute, poderia estar em crise de confiança. E é um cara do jiu-jitsu, com alguma chance de trocar chão, fazer a vontade do campeão do ADCC. Vi muita especulação por aí sobre esse casamento, digamos, exótico, diferente. Gilbert Durinho disse aqui no 6º round que queriam dar uma luta sem tantos golpes traumáticos ao Bryce Mitchell, que na última rodada ficou estrebuchando feio, no chão depois da patada do Josh Emmett. Vi gente dizendo que foi um aceno pro público japonês, que ia sintonizar para ver o Kai Asakura, e o Kron foi revelado lá, no mesmo Rising. Por último, o que mais saiu foi a força do sobrenome. Kron é filho do lendário Rickson, que inclusive inaugurou o Pride, fez a luta principal do primeiro evento. De repente é um somatório de tudo isso, ou até uma outra alternativa que não sabemos. O lance é que Kron era a maior zebra do card, uma das maiores zebras do ano, pagando mais de 7-1 lá na Stake.com, contra adversário que, repito, é do jiu-jitsu. Isso denota claramente a falta de fé dos apostadores e do público em geral, depois daquelas atuações sofridas contra o Cub Swanson e o Charles Jourdain. Porque nessas 2 últimas rodadas transpareceu ou falta de interesse pela modalidade MMA, ou até falta de aptidão. Assistindo era como se o Kron ainda estivesse em 1995, e o esporte evoluiu muito de lá pra cá. Não dá mais pra se criar só com uma arma. Pois bem, com o Nate Diaz no corner, ele prometia misturar as coisas, não fazer só boxe ou só jiu-jitsu, trazer novos elementos, porque o objetivo era renovar com o UFC. E confesso que me botou a pulga atrás na orelha. Será que o cara acordou e nesse 1 ano e meio treinou pra caramba wrestling, outras facetas do jogo e apareceria turbinado? Porque uma oportunidade como essa não se desperdiça. Imagina só o Kron, que pra muitos tinha se aposentado, amanhece na terça-feira na 13ª posição no ranking. Acontece que toda a minha esperança foi embora com 40 segundos de luta, quando o Kron puxou o Bryce Mitchell pra meia guarda. Tipo, ainda que o brasileiro seja o jiu-jiteiro superior, no MMA vale ground and pound, porrada de baixo pra cima, e o adversário é faixa preta também, não é um bobão. Não deu certo. Kron passou o primeiro round inteiro por baixo, meio que fazendo defesa pessoal, tentando bloquear e travar os golpes. Começou o segundo round e dessa vez ele puxou pra guarda fechada. Em certo momento até ameaçou o braço do americano com um armlock, mas ainda assim levou uns golpes e perdeu o round por 10-9. No terceiro round, outra puxada pra guarda no primeiro minuto, e o americano só teve o trabalho de posturar e soltar a mão esquerda. A cena é dura de assistir, é como se a gente estivesse vendo uma mudança dos tempos de forma bem tardia, tipo o Muro de Berlim caindo em 2024. Pela facilidade do desfecho, é até meio triste. Na coletiva de imprensa, um repórter tentou tirar do Dana White se o Kron seria cortado após 3 derrotas duras seguidas. E o presidente foi bacana, respeitoso, desconversou e mudou de assunto ao invés de enfiar a faca, coisa que às vezes ele também faz. Mas a dura realidade é que não combinou. Kron já tem 36 anos e o lugar dele, infelizmente, não é o UFC. Dificilmente o veremos de volta. Agora, duro também foi acompanhar o resultado de Cyril Gane versus Alexander Volkov, a luta que deveria definir o desafiante número 1 do peso pesado. Em primeiro lugar, descobrimos que há um cérebro naquele gigantesco crânio do Volkov. E havia muita dúvida a respeito disso desde que ele tentou aquela joelhada de encontro com a guarda baixa no último segundo de luta contra o Derrick Lewis. E tô dizendo isso porque ele levou um baile do Cyril Gane em 2021. 5-0, se perdeu na distância e na movimentação do francês, que pareceu o striker mais rápido e dinâmico. Só que Gane, como sabemos, é alérgico à luta agarrada. Vimos isso contra John Jones e Francis Ngannou. Volkov, então, reforçou bastante o setor, treinou luta agarrada e mudou de estratégia. Passou a lutar bem próximo, ameaçando com a queda e tirando o espaço do francês circular, bater e sair. Deu muito certo, o russo converteu 3 de 4 quedas tentadas, chegou a ameaçar com algumas finalizações e até levou a melhor em pé, porque o Gane estava muito preocupado em ser quedado. A única coisa que faltou para premiar foi o resultado. Achei um 29-28 claríssimo, fácil de marcar para o Volkov, rounds 2 e 3 para ele. Um dos jurados viu assim: 19 dos 20 sites especializados que pontuaram essa luta lá no MMA Decisions também viram assim. E o Dana White até soltou um pro Volkov na saída do octógono. Garfaço, Cyril Gane sabe, abandonou o octógono frustrado, tiveram que catar ele pelo pescoço para dar entrevista pro Joe Rogan. O francês não teve como sabonetar, disse que detestou a performance que teve, treinou muito para essa luta e botou na conta de um dedo do pé quebrado no primeiro round. Já Volkov na coletiva de imprensa estava totalmente indignado, parecia alguém na delegacia
registrando o BO pós-assalto. Então, dada a situação, fica muito difícil, para não dizer impossível, simplesmente avançar o Ciryl Gane para a disputa do cinturão contra o Tom Aspinall, caso o Jon Jones se aposente mesmo. A minha impressão é que Dana White vai dar a Volkov a chance de se redimir numa terceira luta, preferivelmente de 5 assaltos. Ou seja, se antes eu já achava que Alex Poatan seria chamado caso a negociação com o Jon Jones arrastasse, agora eu tenho certeza. E meus amigos, por incrível que pareça, a noite em Las Vegas conseguiu ser ainda pior para 3 outros indivíduos: Anthony Smith, Chris Weidman e Clay Guida, os 2 primeiros nocauteados e o último finalizado, todos no card preliminar. Porque para esses 3 veteranos não há qualquer tipo de recurso, dúvida, chance de revanche. É o fim da linha. Na coletiva de imprensa, Dana White cravou essa aposentadoria tripla. Guida tem 43 anos, Weidman 40 e Smith 36 para 37. Não tem jeito, esse é o jogo mais cruel que existe para os veteranos. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos sobre a luta do Kron, a luta dos pesos pesados. O que vocês acharam de todas essas mazelas, né? Talvez o lado negativo do UFC 310. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube e não perde as outras resenhas aqui sobre o UFC 310. Eu falei sobre a luta do Pantoja e falei sobre Shavkat Rakhmonov versus Ian Gary. Os links vão aparecer aqui do lado. Bota aí na agenda também que amanhã, 1h05 da tarde, tem o podcast do 6 Round ao vivo aqui no YouTube, com André Azevedo e Lucas Carrano. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.